E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os bastidores da editora e todos os perrengues que a gente passou para colocar isso aqui para fora. Sim, amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os bastidores da editora Comic Zone e falar com vocês sobre todos os probleminhas que surgiram desde o início do projeto até o lançamento do nosso primeiro quadrinho, A Canção de Roland, que está em pré-venda na Amazon e comprando até amanhã, você garante 30% de desconto, tá certo? São as últimas 48 horas para pegar isso aqui com 30% de desconto, o link vai estar aí na descrição. No vídeo em que eu apresentei A Canção de Roland para vocês pela primeira vez, eu falei sobre qual foi o meu papel nessa publicação, tá? Eu negociei os direitos autorais, eu fiz a tradução, eu fiz a diagramação, o letreiramento, e quando eu quero parecer chique, eu digo para as pessoas que eu fiz isso porque eu queria ter o controle total do processo de produção da revista, né? Mas isso é conversa. Produzir um livro, produzir um quadrinho custa muito dinheiro, sobretudo para uma editora como a gente, que é pequena, que ainda não tem um fluxo de caixa enorme. Então, quanto mais coisa você puder fazer, melhor. E felizmente a gente tem aqui a expertise, o know-how para fazer um livro de A a Z, muito embora muitas das coisas que eu tenha feito aqui eu fiz pela primeira vez, né? Mas eu tinha plena confiança de que eu seria capaz de fazer bem feito. Mas produzir esse gibi aqui foi como uma grande corrida de obstáculos, né? Uma corrida de obstáculos que durou 2 meses da minha vida. Foram 2 meses em que eu trabalhei como um condenado, vocês não têm noção. Primeiro que eu tenho meu trabalho de verdade, né? Eu sou designer gráfico numa agência de marketing. Eu não abandonei meu trabalho para fazer isso aqui, nem acho que eu vou abandonar tão cedo, né? Eu sou muito medroso quanto a isso. Eu tenho minha família, tenho 2 crianças pequenas para quem eu preciso dar atenção. Eu tenho o canal no YouTube que não desacelerou, né? O ritmo dos vídeos continuou o mesmo durante o tempo que eu passei trabalhando nisso aqui. E inventei de fazer um livro. Foram 2 meses em dormir todo dia a 1 hora da manhã. Mas sabe quando você tá trabalhando em uma coisa que você gosta muito? Não é como se você estivesse fazendo um freela chato pra caralho, onde tudo que me importa é o dinheiro no final do trabalho. Eu tava trabalhando em alguma coisa que eu gosto muito, tava realizando um sonho ali. Então mesmo isso exigindo muito de mim fisicamente, eu tava feliz fazendo isso. Então a primeira barreira foi encontrar o tempo pra fazer isso aqui, né? Eu tirei o tempo do meu sono, tá? Você pode dormir quando você estiver morto. A segunda barreira foi comprar os direitos de publicação do quadrinho, né? Uma coisa é quando você já é uma editora estabelecida, você se apresenta, você diz que quer publicar tal coisa, o cara vai dizer, ah, tá, beleza, mostra aí seu portfólio. Você fala, tá, toma aqui, ó, já publiquei isso. Cara, porra, massa, toma aí. Mas e quando você não é ninguém, né? Quando você começou agora, pô, bicho, eu quero publicar esse teu gibi, pô, tá, beleza, mas quem é você? Então, velho, eu tô começando agora, mas eu me garanto. E você também tem que ter um certo jogo de cintura pra convencer a editora a entregar os direitos daquele quadrinho pra você. Não basta apenas você ter o dinheiro pra pagar ela, você tem que provar que tem um projeto editorial sólido, né? Você tem que mostrar ela que vai dar um tratamento digno ao quadrinho que ela tá te fornecendo ali. Por sorte, eu não cheguei batendo na porta de uma Dark Horse, de uma Dargaud, de uma Casterman, de editoras gigantes, né? A Canção de Roland pertence a uma editora relativamente pequena, né? Se chama La Pastèque e fica aqui em Montreal. Então é uma editora pequena vendendo para uma editora inexistente, que era o caso da Comic Zone até pouco tempo atrás. Então foi relativamente fácil de convencê-los, né? Como eu disse, não é como se estivesse chegando na porta de uma Image, né? Não, foi uma editora menor, o que facilitou muito meu trabalho. Também facilitou o fato de eu falar francês, que é a língua do pessoal da La Pastèque. Ajuda muito você falar com os caras no idioma deles, né? E sem contar que eu também moro em Montreal, né? A sede da La Pastèque é aqui em Montreal, então eu nem me comuniquei por e-mail, né? O primeiro contato foi através de e-mail, mas depois eu liguei para o Fred, que é o responsável lá do Foreign Rights da La Pastèque. Então isso ajudou muito. A terceira barreira é o trabalho de tradução, né? Inclusive foi uma das exigências da La Pastèque que eu tivesse um bom tradutor para a Canção de Roland. E eu falei pra eles, pode deixar que eu tenho um ótimo tradutor, né? O nome dele é Pedro Bolsa. Daí eu falei com o Pedro Bolsa lá no Facebook, inclusive foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei da ideia da editora. Só que tinha um problema, por melhor que o Pedro Bolsa seja na tradução, ele entende do francês. Isso aqui é escrito num dialeto do francês, falado aqui no Quebec, que o pessoal chama de joual. Eu tenho certeza que o Pedro ia conseguir se virar, mas ia demorar muito mais tempo. Eu pensei assim, bicho, quer saber quem vai fazer essa porra sou eu. Primeiro, eu ia economizar uma grana, né? Segundo, eu moro aqui há 10 anos, então eu compreendo 99% de todas as referências que estão colocadas aqui. E terceiro,
que eu já tinha comprado os direitos. Então, tipo, se eu decidisse mudar o tradutor depois, tipo, foda-se. Sem contar que eu fiz o curso, modéstia à parte, meu português é muito bom. Então eu decidi ir em frente e fazer a tradução, e foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Vocês não sabem o que é ficar olhando pra tela do computador 30 minutos, e eu não estou exagerando, tá? 30 minutos olhando pra mesma frase, tentando espremer a cabeça sem sair nada. Sem contar que eu dei umas trapaceadas, né? O livro, ele foi inteiramente traduzido a partir da versão em francês. Só que eu também tenho a versão em inglês aqui. Então sempre que eu chegava num beco sem saída, eu dava uma olhada na versão em inglês, via como foi que os tradutores resolveram aquilo dali e na hora desbloqueava, sabe? Então isso ajudou muito no meu trabalho. Eu também tive uns probleminhas relacionados à metodologia de trabalho, né? Quando eu tava mais ou menos em 75% da tradução, eu decidi que ia ser uma boa ideia já enviar isso para o Pablo, que é quem estava responsável pela preparação de texto. Grande erro, tá? Você acha que aquilo pode adiantar o seu trabalho? Isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Quando eu tava literalmente na última linha, eu me dei conta que aquilo tinha um impacto nas 50 primeiras páginas. Então já vai eu mandar um zap para o Paulo: bicho, tu já começou? Para aí que eu vou ter que mudar, tá entendendo? Mas bem, tradução feita, eu mandei para o Pablo Casado, que foi responsável pela preparação de texto, que depois mandou pro Ferrez, que deu uma revisão, que voltou para mim para fazer o letreiramento, e aí já foi outra saga. Mas eu já adianto para vocês que essa parte ela é muito mais tranquila do que a parte de tradução, porque a tradução você tem que estar 100% focado no texto. Enquanto que para fazer a diagramação, letreiramento, bicho, você pode botar uma musiquinha e pode ir, sabe? A primeira barreira nessa etapa é que a Canção de Roland é um gibi feito à moda antiga, tá? O Michel Rabagliati, ele vai desenhar e ele mesmo vai escrever os balõezinhos. Então o texto e a arte, eles estão na mesma camada. Se você pegar um gibi da DC Comics, da Marvel, por exemplo, você vai ter a arte em uma camada e você vai ter o texto em uma outra camada. Se você pegar os arquivos desse gibi para adaptar eles, você simplesmente apaga a camada do texto, né? Todos os balõezinhos vão ficar brancos, você escreve por cima. Mas aqui não, amigo. Eu passei 3 dias apagando balão por balão, por balão, por balão. Pense que inferno! E daí começa a etapa do letreiramento. E novamente esse aqui é um gibi feito à moda antiga. Se você comprar um gibi da DC Comics, por exemplo, as chances são que eles vão te mandar os arquivos da arte e junto os arquivos das fontes. Então você vai simplesmente instalar aquela fonte no seu computador, né, e escrever lá um novo texto. E aí você tem duas opções. Ou você vai escolher uma fonte que se assemelhe à caligrafia do autor, ou você vai, a partir da caligrafia do autor, criar uma fonte. Só que isso dá um trabalho dos infernos. Não é à toa que tem gente que trabalha só com isso. E aí entra a malemolência, né? Entra o jeitinho brasileiro. Eu percebi que na edição em inglês, a fonte ela é muito parecida com a caligrafia do Michel Rabagliati. Então pensei, cara, eu acho que a Conundrum, que é a editora que publica a versão em inglês, eu acho que eles já tiveram um trabalho de adaptar a caligrafia dele para uma fonte. E daí eu falei, quer saber? Eu vou mandar um e-mail pros caras, né? Eu já contei até esse caos aí. Eu mandei um e-mail pro pessoal, eu me apresentei e falei: olha só, eu sou o Thiago, eu tô começando uma editora nova, a gente é bem pequenininho, a gente não tem dinheiro e a gente tá publicando post. Será que vocês poderiam disponibilizar a fonte que vocês utilizaram? E daí os caras mandaram. E aí foi correr pro abraço, meu amigo. O único trabalho que eu tive foi editar a fonte para adicionar o atil, o otil e o cedilha, que não existe em inglês, mas todo o resto tava lá, né? Aí foi beleza. Só que letreirar não é simplesmente colocar as letrinhas dentro dos balões, não, né? Tem toda a parte de retoque, que aqui nesse caso em especial foi pesadíssimo. Por quê? Porque o Michel Rabagliati, ele enche o cenário de pequenos detalhes escritos. Então, por exemplo, o Paul tem uma parte lá em que ele está se mudando, né? Então as caixas estão feitas e no exterior das caixas a gente tem indicando livros, quadrinhos, pratos, almofadas. E eu tive que apagar tudo, sabe, para colocar em português, né? Isso é apenas um exemplo, mas o gibi inteiro, ele é repleto desses pequenos detalhes escritos no cenário que eu tive que retocar. Por sorte, eu e o Michel Rabagliati, a gente desenvolveu uma relação muito bacana, né? Então, por exemplo, na capa, né, onde diz a Canção de Roland, eu não precisei reescrever eu mesmo isso aqui. Eu não precisei fazer uma montagem pegando as letrinhas para formar a Canção de Roland. Eu falei para o Michel e ele mesmo escreveu a Canção de Roland, mandou para mim. Então, o título que vocês vão ver na edição em português foi feito pelo próprio autor. Isso foi bem bacana também. Aí depois de letreirado, o gibi volta para o Ferrez, ele volta para o Pablo para mais uma revisão. E essa parte era que me deixava com mais medo. No curso que eu fiz de Book Publishing, o pessoal dizia que não tem livro perfeito.
tá? Sempre vai passar uma coisinha ou outra. Só que o pessoal dos quadrinhos é tão noiado com essa coisa dos erros que eu ficava, não, esse gibi tem que sair perfeito. Cara, vocês conseguem acreditar que eu deixei passar 2 balões em branco? É claro que isso foi pego na revisão, né? Não tá na edição final do livro, mas imagina, eu tô tomando o maior cuidado do mundo num gibi que é meu, o primeiro quadrinho da minha editora, e ainda assim passou 2 balões em branco. Imagina aquele cara assalariado que tá letreirando Superman condenado numa grande editora. Imagina a quantidade de coisa que não passa. Aí depois disso a gente fecha o arquivo, envia pra gráfica, a gente vê as provas, e eu tenho certeza que tem diversas outras coisas, diversos outros causos que aconteceram, que eu não tô lembrando agora, tá? Eu só queria dar um insight pra vocês do que é fazer um quadrinho, né, passo a passo. É muito trabalhoso, mas também é muito bacana, né? Eu não fiz isso porque eu queria ter o controle total do processo. Não, eu fiz isso pra economizar uma grana, porque é o nosso primeiro quadrinho, a gente não tem um fluxo de caixa enorme, mas foi sim uma experiência muito legal de ter um controle completo sobre tudo isso aí, tá certo? E espero que vocês gostem, o livro já foi impresso, ficou bonito pra cacete, eu tô doido pra ver vocês aí mostrando isso no Instagram, dando as suas opiniões sobre o quadrinho que vai ser entregue no dia 22, e lembrando, até amanhã você pode comprar exclusivamente na Amazon com 30% de desconto, o link vai estar aí na descrição, tá certo? Agora eu vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, não esquece de me seguir no Instagram, @canalcomiczone. Grande abraço e até o próximo Comic Zone.